Esse vídeo é sobre inteligência emocional. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Kennedy Moraes aqui mais uma vez e dessa vez nós estamos de boina. Que legal, não? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita esse momento, já se inscreve no canal, já deixa o like para você acompanhar os conteúdos deste canal. Os primeiros vídeos que foram postados são sobre emoções. Aqui em cima no card vai estar passando a playlist para você acompanhar os vídeos que nós postamos. E também nos siga nas redes sociais. Nós iremos postar coisas que não iremos postar aqui no YouTube, mas só lá no Instagram e também no Facebook, tá certo? Então bora pro vídeo. Inteligência emocional é um assunto que tem se falado muito. A crescente sobre esse assunto tem sido muito considerável. Hoje em dia nós vemos muitos cursos, vemos palestras, vemos empresas que estão valorizando a questão das pessoas que conseguem gerir as emoções, não só valorizando as pessoas que têm conhecimento lógico, que diz respeito ao QI, mas também pessoas que saibam lidar com suas emoções e sentimentos. Isso é muito interessante. Então, na atualidade, em meio a tantas coisas que tem se falado, tantas palavras, discussões sobre o assunto, o que nós precisamos nos preocupar é com a questão de não se esquecer que sim, é um termo científico, só que não se esquecer das primeiras preposições sobre o assunto. A primeira vez que esse assunto, que esse termo foi falado em um artigo científico foi em 1990, por Salovey e Mayer, onde inteligência emocional foi definido por a capacidade de perceber as emoções, de acessá-las a fim de que ela ajude nos processos do pensamento e também que possa regular as emoções para que traga um crescimento intelectual e também emocional. Que definição muito interessante! E de acordo com esse artigo, de acordo com essa declaração, podemos dizer que há 4 facetas da inteligência emocional. A primeira é a percepção, avaliação e expressão das emoções. A segunda é as emoções como facilitadora dos pensamentos. A terceira é a compreensão e análise das emoções. E a quarta é o gerenciamento reflexivo das emoções. A primeira, percepção, avaliação e expressão das emoções, diz respeito a perceber as emoções em si mesmo, no outro e também no ambiente. Em si mesmo é a capacidade de perceber as emoções a partir dos pensamentos, das reações corporais, a partir dos estados físicos. Então a pessoa consegue perceber a sua própria emoção. E também a capacidade de perceber as emoções em outras pessoas, a partir das pistas vocais, a partir da expressão facial, da linguagem e também do comportamento. E está ligado a um assunto que é também de extrema importância, que é a empatia, que é olhar para o outro, entender o outro. Isso é muito importante para nossas vidas, também é assunto bem para frente dos vídeos aqui do canal. E também é a capacidade de perceber as emoções no ambiente, a partir das artes visuais, a partir das músicas. Isso é muito interessante. Você tem isso? É claro! E também é a capacidade de identificar expressões emocionais enganosas e também que não sejam reais, que são desonestas. Talvez alguma pessoa vai conversar com você e você já fica... Aham, sei. Sim. Ah, só que você está percebendo que a pessoa está querendo te enganar, né? E também pode ser você olhando a outra conversa de outra pessoa. Você está vendo assim, nossa, aquela pessoa está com umas expressões faciais, parece que não diz respeito àquilo que ela está falando. É mentira! Sabe, mais ou menos isso. Então é a capacidade de perceber as emoções. Então, pensa em um exemplo. Você está em um encontro... Deixa eu combo um cachorro e uma moto. Um exemplo. Você está
em uma reunião familiar, um encontro familiar, e você percebe que está emitindo algumas emoções que não são bem adequadas a um encontro familiar. Então você percebe, opa, percebi minha emoção, avaliei minha emoção, não é legal para esse ambiente, então eu sei a forma que eu vou expressar, ou eu não vou expressar ela. Então perceba que você percebeu, avaliou e soube o que fazer com ela. Interessante, não? E também existem as emoções como facilitadora do pensamento. Sim, são as emoções sendo capazes de trazer uma mudança no humor. A partir de que as emoções auxiliam na compreensão de alguma situação, ela auxilia no julgamento de alguma situação, fazendo com que a pessoa seja capaz de lembrar algumas situações, trazendo fatos e dados ao momento atual. Imagine uma pessoa que ela se sente inadequada, ela se sente inútil, não se sente capaz para nada. Isso daí, essa forma da pessoa se olhar, são as suas interpretações, os seus pensamentos sobre ela. A pessoa que domina essa parte da inteligência emocional, as suas emoções farão com que ela lembre de algumas situações, lembre de alguns fatos, que vai falar assim, será que você é realmente isso? Você lembra que aconteceu isso, isso, isso? Então vai facilitar na interpretação das situações, tanto em si mesmo como nesse exemplo, também no caso com outra pessoa. Você olhar para outra pessoa, as suas emoções vão ajudar na forma que você vai interpretar o comportamento da outra pessoa, você entender a outra pessoa e até mesmo no ambiente que nós falamos. Essa faceta está muito ligado à experiência que a pessoa teve, né? Porque diz respeito às suas memórias, então são as coisas que a pessoa passou, tal, diz respeito a isso. E a terceira faceta é a compreensão e análise das emoções. Essa daí está muito ligado à percepção da pessoa. Ela percebe as suas emoções, como nós falamos, mas ela compreende a emoção que ela está sentindo. Então ela compreendendo a emoção que ela está sentindo, ela é capaz de administrar o que ela está sentindo. A pessoa, se ela não souber administrar uma tristeza, ela pode até se tornar uma raiva. Então é importante identificar quando você está sentindo tal emoção. Você identificar as coisas que estão à sua volta que podem prejudicar uma emoção em você. Se for uma emoção agradável, legal, beleza. Mas você saber identificar as coisas que te traz um desagrado, que te traz uma emoção ruim, entende? E assim você de alguma forma saber administrar, opa, toda vez que eu começo esse assunto dá em tal, então eu não vou começar. Ó o pau quebrando pra ele! Entende? É mais ou menos isso, então é você compreender, analisar e saber administrar as emoções a partir da compreensão daquilo que você está sentindo. Que é também uma estratégia da inteligência emocional. Você saber o que realmente fazer com a emoção que você está. E assim entra a quarta faceta da inteligência emocional, que é o gerenciamento reflexivo das emoções, que diz respeito à capacidade da pessoa ser aberta a receber e a sentir as emoções agradáveis e desagradáveis. Ela entende que é necessário essas emoções e que tem momentos que você deverá agir com tal emoção. Então é você entender as emoções, você gerenciar e pensar, opa, ela pode ser necessário nesse momento que eu estou sentindo. Não, nesse não. Então é a pessoa saber fazer esse gerenciamento, isso é muito interessante. É a pessoa entender que talvez no ambiente empresarial ela não pode agir com tal emoção, mas no familiar ela pode agir com tal emoção. É mais ou menos isso, saber qual emoção que você vai expressar de acordo com o ambiente que você está. Esses termos, como eu falei, estão baseados nos estudos de Salovey e Mayer, que eu nem sei se é assim que fala mesmo, tá? Só que não são somente essas pessoas que são importantes no assunto. Podemos citar também Goleman,
que em 1995 publicou seus estudos sobre inteligência emocional. Ele trouxe uma definição muito completa sobre o assunto. Só que eu quero citar aqui a que ele trouxe em 2005. E assim ele disse que inteligência emocional é a capacidade de reconhecer os nossos sentimentos e dos outros, de nos motivarmos e de gerirmos bem as emoções em nós e nas nossas relações. E ele completa em seus estudos que essas capacidades emocionais e também sociais são adquiridos no decorrer da vida da pessoa. Ou seja, a pessoa não nasce pronta. A pessoa ao longo da sua vida vai se desenvolvendo. Ou seja, você pode se desenvolver a partir da sua vivência, a partir das suas experiências, a partir daquilo que você faz com as situações, a partir de exercícios, estudos. Ou seja, procure saber mais sobre o assunto. Você não precisa saber todas ou dominar todas as competências da inteligência emocional, mas procure focar em uma, foque em uma, domine uma. Você não precisa dominar todas as competências da inteligência emocional. Foque em uma, domine uma, para que você possa viver bem nesta área. Com exercícios, com estudos, eu sei que você vai se dar muito bem nisso. Em Provérbios 15:18, vai falar que a pessoa irritável provoca dissensões, mas quem é paciente acalma a discussão. Eclesiastes 7:9 vai falar: não permita que a ira domine depressa o teu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Provérbios 19:11 a sabedoria dá paciência, e a sua glória é ignorar as ofensas. Em Efésios capítulo 4, versículo 2 vai falar: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Perceba que a Bíblia ela nos traz essa questão de você controlar a situação, gerindo o seu íntimo, gerindo as suas emoções e sentimentos. E isso é fenomenal. Um exemplo da Bíblia que nós podemos citar, um personagem top que tinha inteligência emocional, sabia das suas emoções, sabia compreender o outro, identificar as emoções e soube gerir as suas emoções, foi Jesus. Jesus foi um homem que tinha inteligência emocional ao ponto de entender as suas emoções. Quando ele estava no Getsemane, ele falando com o Pai, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Perceba que ele olhou para si e entendeu aquilo que ele estava sentindo. Diversas passagens, ele chega diante de uma pessoa que está passando por alguma dificuldade e a Bíblia fala que ele teve compaixão, ou seja, ele sentiu no íntimo o que aquela pessoa estava sentindo, se preocupou com ela, teve empatia por essa pessoa. E vários momentos ele mostrou diferentes emoções. Em um momento ele mostrou ira, outro momento tranquilidade, amor, compreensão. Cada momento ele soube como agir. E vale conhecer mais sobre esse homem. Hebreus 13:8 vai falar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, vamos conhecer mais dele. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, já deixa o like. Se você não for inscrito, já se inscreve também. Me sigam nas redes sociais para a gente interagir lá. Como eu falei, eu vou estar postando coisas diferentes lá, coisas legais para edificação também, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe.
Paz.